Olá, boa noite, irmãos e irmãs, aqui da nossa página, do nosso Facebook, né, de Leandro Silva, e também do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando a partir de agora o nosso programa do apostolado, mais um programa nesse domingo, dia do Senhor, né? E, o primeiro dia da semana, né? Estamos iniciando aí mais uma semana nesse mês de julho, tá certo? Bom, antes de nós iniciarmos nosso programa, convido os nossos irmãos e irmãs a juntos e rezarmos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se Tu, ó Espírito Santo, o inspirador do nosso discernimento, ensina a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes. Faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, vamos agora falar dos nossos santos do dia de hoje, né? O primeiro santo, São Henrique II, imperador, né? Henrique II, imperador do Sacro Império Romano e último expoente da dinastia otomana, viveu no ano de 973 e em 1024. Dedicou sua vida para fortalecer o destino da igreja e do seu reino. Esse santo imperador é considerado exemplo de retidão no governo e padroeiro dos monarcas. Também São Esdra, escriba. Esdras era o sacerdote mencionado os livros 15º e 16º da Bíblia. Após o fim da escravidão babilônica, o povo de Israel voltou para seu país, mas os anos de cativeiro enfraqueceram sua fé. Esdras se esforçou para restaurar a unidade dos judeus, a nação sagrada da aliança. E também São Silas, discípulo dos apóstolos. Silvano, que tinha o apelido de Silas, é mencionado no Atos dos Apóstolos como um dos homens eminentes da igreja de Jerusalém. Como profeta, pregou em Antioquia, acompanhou São Paulo em suas viagens e ajudou São Pedro a escrever suas encíclicas. Faleceu talvez como mártir da Macedônia. Então, esses são os santos do dia de hoje, né? São Henrique, segundo, São Esdra e São Silas. Ok? Muito bem, meus irmãos. E hoje vamos dar início, né, à nossa jornada de estudo, né? Na verdade, está um pouco atrasada, que éramos para ter começado no domingo passado, mas infelizmente não foi possível iniciarmos, né, a nossa jornada de estudo, que esse ano vamos falar sobre o demônio, tá certo? Então, ao longo desse mês de julho, nós vamos estar falando sobre esse assunto. Como no domingo passado, excepcionalmente, não tivemos o nosso programa do apostolado, Defesa Católica. Nesse domingo, então, teremos dois temas num dia só. Né? Estaremos falando sobre a existência do demônio e a luta contra a tentação. Bom, vamos começar com a existência do demônio. É bom estudar para sabermos como o diabo e os seus demônios atuam na nossa vida e como podemos lidar com essa realidade. A primeira coisa que temos que considerar é que tanto o diabo quanto os seus demônios existem, tá? Isso é uma coisa primordial. Isso é um fato real e até um dogma de fé, né? E isso está comprovado tanto na Sagrada Escritura, presente na tradição de mais de 2000 anos da Igreja Católica, e existem manifestações do magistério a esse respeito. O Concílio Vaticano II, por exemplo, fala sobre o diabo e os seus demônios pelo menos 18 vezes. Tá? Então, trata-se de algo que está na essência da igreja. Não é o centro, porque o centro da nossa fé, da nossa vida, é nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas faz parte da nossa essência. Tá certo? No Catecismo da Igreja Católica, diz o seguinte:
Por detrás da opção da desobediência dos nossos primeiros pais, há uma voz sedutora oposta a Deus, a qual, por inveja, os fez cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, chamado Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi o primeiro, um anjo bom, criado por Deus, né? E, e de fato o diabo e os seus outros demônios foram por Deus criados naturalmente bons, mas eles por si é que se fizeram maus. Isso é o que ensina o catecismo da Igreja Católica. A Escritura fala de um pecado desses anjos. A queda consiste na livre opção desses espíritos criados que radical e irrevogavelmente recusaram Deus e o seu reino. Encontramos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador aos nossos primeiros pais: sereis como Deus. O diabo é o pecador desde o princípio, o pai da mentira. Fala-se, meus irmãos, de uma queda dos anjos. O pecado, o mal foi uma invenção angélica. Foram os anjos que inventaram o pecado, o mal e o inferno. Os homens entraram dentro da sedução do diabo e dos seus demônios. Jesus, então, veio para nos salvar, para nos libertar dessa realidade, e toda a obra de salvação de Nosso Senhor se explica como uma luta muito clara desse adversário. E o que as Sagradas Escrituras nos dizem sobre Satanás? Pois bem, o Antigo Testamento praticamente não fala da existência de Satanás, diferente do Novo Testamento, que menciona Satanás e seus demônios nada mais nada menos que 511 vezes. Mas por quê? No processo pedagógico de Deus, Deus guia o seu povo para crer nele. Abraão, por exemplo, estava em um ambiente politeísta, ou seja, havia vários deuses. E aos poucos, Deus vai ensinando Abraão, primeiro, a fazer um pacto de aliança com ele, que adore somente a ele e não adore a outros deuses, no caso, né? Depois, com o passar do tempo, Deus vai ensinando a seu povo que os outros deuses não existem. E a partir disso vem a luta dos profetas para livrar o povo de Israel da idolatria. Satanás e seus demônios foram criados por Deus, mas por própria iniciativa de se afastarem dele. Tá certo? Eu quero comentar uma coisa aqui com vocês a respeito da nossa jornada de estudo. Né? Normalmente a gente não tem intenção de esgotar o assunto. Né? Então, a gente, normalmente aqui no nosso jornada de estudo, que agora é dentro do programa do nosso apostolado, que agora é dentro do programa do nosso apostolado, né, a nossa jornada de estudo, então é bom deixar claro que não é objetivo, não é meu objetivo, esgotar sobre o assunto. Né? Já há vários anos eu falo sobre isso e repito, é, não é objetivo esgotar o assunto. Né? Então, vocês tiverem curiosidade, pode fazer pesquisas a respeito sobre esse assunto. Né? Inclusive a pesquisa, né, aqui que está no Catecismo da Igreja Católica, né, que eu retirei essa passagem aqui, tá certo? Tá bom? Bom, nós vamos falar agora sobre a luta contra a tentação. Como a gente faz para lutar contra a tentação? Né? Pois bem, carne e mundo sofrem indiretamente a ação do demônio, ao passo que as tentações sofrem a ação direta. Nosso Senhor mesmo nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiar consiste que você deve estar bem atento ao seguinte fato: Deus já venceu, derrotando o demônio, já nos resgatou do poder do maligno, especialmente para nós, que nós, no caso, né, eu e vocês, né, fomos batizados. Fomos retirados, né, da armadilha de Satanás. Mas o diabo não vai ceder a nossa alma a Deus facilmente. Por isso, insiste na tentação de que pode nos conduzir ao pecado.
A nossa batalha é lutar e não deixar que o demônio nos leve para o inferno. Por isso a tentação, ela existe e vai acontecer. A vigilância requer atenção. Evitar a ocasião de pecado, guardando tanto o nosso olhar como a nossa imaginação, né? É, por exemplo, você que está me assistindo agora tem dificuldades na internet, acaba caindo no pecado da pornografia. Faça o propósito, né? Faça o propósito de não trancar, por exemplo, a porta do seu quarto, onde está o seu computador. É, não tenha um computador no seu lugar privado, e sim em um lugar público, né? E assim, diante de outras pessoas, você não cairá em tentação, porque você não dará ocasião para o pecado. Tá? Essa é a questão. Muita gente dá ocasião para o pecado. E aí, o que acontece? As tentações aparecem e a influência diabólica também, né? Realizar o exame de consciência são os pecados pequenos, não evitados, que nos conduzem ao grande mortal. Evitar a ociosidade. Nós somos preguiçosos espiritualmente e o ócio não é bom para um soldado. Agora, quando o Senhor fala vigiar e também orai, né, nós não somos capazes de vencer o pecado sem a oração. É necessário rezar. O pecado destrói a vida terrena e a vida eterna. Dois grandes aliados do homem. Maria e o anjo da guarda, e o nosso anjo da guarda. Devemos ter uma devoção filial afetiva com a Virgem Santíssima e também do nosso anjo da guarda. Com o auxílio dos dois, podemos vencer todas as tentações. Certo? Na próxima semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do exorcismo. Tá? Aí vai ser um assunto único que nós vamos tratar aqui dentro do nosso programa, do nosso apostolado. Tá ok? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a história da nossa igreja. Nós vamos falar sobre a relação da igreja e os negros. Né? É falso dizer que os negros não podiam entrar nas igrejas. Né? Se vocês forem visitar, eu nunca visitei, infelizmente ainda, a cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, mais precisamente na igreja de Santa Efigênia, que era dos escravos e ex-escravos, e que na qual se cultuavam especialmente santos de raça africana, além de Santa Efigênia, como também São Benedito, essa igreja foi, durante muito tempo, a igreja matriz de Ouro Preto, frequentada, além dos negros, por todo o povo em geral. A Igreja Católica sempre condenou, né, o racismo. A afirmação de que a Igreja Católica, que não considerava negros como criaturas humanas, é completamente falsa. Já um dos reis magos, que foi ao presépio de Cristo, era negro, e a Igreja canonizou inúmeros negros como santos. Basta ir a qualquer igreja de Santa Efigênia e ver a imagem dessa santa, de São Benedito, assim como de inúmeros outros santos negros. Ainda no século XVI, o Papa Paulo III fez um decreto excomungando os que escravizavam os negros. Então, isso é uma prova mais do que clara de que a igreja não concordava com a escravidão. Tá, ok? Muito bem, meus irmãos. Vamos às atividades do nosso apostolado que retornaram, tá? As atividades normalmente, né? Hoje, inclusive, tivemos o nosso bate-papo dentro do momento com o apostolado, né? Agora será apenas nas segundas e domingos, certo? Nas segundas e domingos pela manhã. No domingo, normalmente no horário de 6h50. Vai ser agora um pouquinho mais cedo, tá? Em nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, mas pode ser também pelo Instagram, pelo WhatsApp, na nossa página do apostolado também no Facebook, certo? O texto da misericórdia, né? Eles sábados e domingos a partir das 15 horas na página do nosso apostolado no Facebook, normalmente, tá? Quem quiser realizar o mesmo, né, do apostolado pessoal e virtual, ele está de volta, pode ser de forma presencial ou até mesmo virtual, a combinar no sábado ou domingo nós podemos fazer também o nosso apostolado pessoal ou virtual, tá certo? Temos também o programa do nosso apostolado, que é uma coisa que eu não estava dando destaque, né, entre as atividades do nosso apostolado, mas esse programa faz parte sim da atividade, porque ele está sendo transmitido, né, nas nossas redes sociais,
seja aqui no nosso Facebook, Edgar Leandro Silva, como também na nossa página do Apostolado Defesa Católica, no nosso canal do YouTube. Então, é sim uma atividade do nosso apostolado, tá certo? Nos domingos, a partir das 9, né, entre 9 e 9 e meia, a gente está realizando o nosso programa do Apostolado Defesa Católica, tá certo? Tá bom? Então é isso. Gostaria de convidar os nossos irmãos e irmãs a juntos fazermos os nossos pedidos de oração, rezar por todas as almas do purgatório, né? Pelos meus pais, pelo meu irmão, rezar também pela recuperação da saúde de todos e de todas, mas em especial pela minha saúde, tá certo? Pela saúde de Dona Romana Maria Jesus, Dona Maria Josefa, rezemos também por Dona Luzinete, né? Para que elas possam se recuperar. Rezemos também pelos ministros ordenados pelo Papa, pelos bispos do mundo inteiro, pela santificação do clero, pelos diáconos, por todos nós leigos e leigas. Rezemos também em especial pelo nosso apostolado de defesa católica, por todos os nossos inscritos, seguidores, nossas redes sociais, e também pela conversão de todos, de todas, à única Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica, e assim Deus possa atender a todos os nossos pedidos. Amém. Vamos rezar? Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum, adveniente regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et nora mortis nostre. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic era in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, encerrando por hoje mais um programa do nosso Apostolado de Defesa Católica. Agradecendo a participação de vocês, pedindo que vocês rezem por mim, pela minha saúde especialmente, né? Estou com uma tosse terrível, uma tosse alérgica, né? Já há algum tempo. Estou tomando medicamento e tal, mas não está ajudando no momento, tá certo? Então peço a vocês que rezem pela minha saúde, curtam, comentem, compartilhem os programas do nosso apostolado, tá certo? A participação de vocês é muito importante, ok? Então é isso. Fique com Deus. Uma santa e abençoada semana. Salve Maria!